Bom, eu acho que esse caso é delicado porque ele não tem uma direção certa. Especificamente assim, quantas pessoas aqui já se hospedaram em Airbnb? Eu estava conversando antes de gravar esse vídeo e nós nos recordamos que usamos o Airbnb em 3 momentos. E um desses momentos, que foi em Curitiba na época, era em um prédio. Então, o prédio em particular, o apartamento do prédio, já era um local que funcionava dessa maneira. Então, todas as pessoas que entravam ali, entravam de passagem, já era um apartamento específico para isso. Haviam sim outros moradores no prédio, mas a maior parte dos apartamentos já era focado em atender demandas do Airbnb. E eu lembro que inclusive tinha câmeras por todo lado e tinha uma senhora, ela morava do outro lado da rua, a casa dela era em frente ao prédio. E o dono ligava para ela se ele estivesse vendo alguma coisa na câmera que ele não estivesse gostando. Olha, vai lá, fala que não podem pendurar roupa, que não podem fazer isso, que não podem fazer aquilo. Então era um tipo de comunicação bastante interessante. E foi algo que nós não vimos nenhum risco na época quando nos hospedamos. Teve uma outra situação que também foi em um prédio, em um local assim muito legal na época, uma região assim da cidade muito boa. E eu acho que já era um prédio onde a maior parte das pessoas eram moradores fixos, permanentes. Mas foi, assim, um lugar super, super tranquilo. Muito bonito, inclusive. Até porque tinha uma parte lá, que era um lugar onde, sei lá, era tipo uma churrasqueira, era bem bonito. Que eu cheguei a gravar vídeos aqui pro canal, isso bem antes de eu começar com os casos criminais. Eu nem sonhava em fazer isso. E eu cheguei a gravar uma série de vídeos, assim. Então, assim, a outra hospedagem, que embora fosse um lugar que nós não tivéssemos no sentido desconfortáveis, eu lembro que nós comentamos entre si que o que a dona da casa fazia era super arriscado para ela, literalmente. E aí que entra realmente essa grande questão. Eu acho que na base, o Airbnb realmente não chega a ter culpa pelo que acontece nesses lugares. Não é a intenção de ninguém, ninguém espera. A empresa não quer que isso aconteça. Claramente eles não querem. Então muitas vezes há brechas na segurança que faz com que esses oportunistas descarados usem essa janela para atacar pessoas, tirar proveito e fazer outras coisas terríveis. Então, basicamente, é uma questão de circunstâncias. Nós sabemos que quanto mais barreiras tiver, mais prejudicado o consumidor vai ficar e a empresa também. Então, tem esse lado. Eu entendo, por exemplo, essa questão ali das chaves é algo realmente delicado. Imagina se isso fosse instaurado aqui no Brasil, entradas digitais, sabe? Eu vim de uma cidade, eu morei durante muitos anos, a maior parte da minha vida em uma cidade que eu sempre amei muito, que durante o verão era uma loucura, porque acontecia uma espécie de Airbnb na época, e acontece, na verdade, até hoje. Chega o verão, ali o período de dezembro, janeiro e fevereiro, e as pessoas simplesmente começavam a se enfiar na casa de seus parentes para alugar suas próprias casas para pessoas que estavam vindo de outros estados ou até mesmo de outros países para curtir a praia, o sol. Então, esse tipo de negócio foi algo que eu cresci vendo isso. De literalmente, eu vi pessoas com condições. Eu lembro mesmo de um caso onde o indivíduo era dono de um prédio ali na minha rua. Não era um prédio de 3 andares, que tinha 2 apartamentos por andar. Na verdade, eram 3 andares. Embaixo, o primeiro andar era a empresa dele, então tinha 2 apartamentos em cima e mais 2 apartamentos no terceiro andar. Então tinham 4 apartamentos e a empresa dele. Um prédio muito bonito, conforto. E o que ele fazia no verão? Ele colocava as 2 filhas dele para dormir na casa no apartamento da sogra, que era ali, e ele alugava o apartamento dele e da esposa para esses turistas, e ele e a esposa dormiam dentro da loja. Isso é algo muito, muito comum, sabe? Não é algo estranho. Já vi situações em que famílias gigantescas só ligavam: ei mãe, tô chegando aí, entendeu? E alugavam sua casa, que já era alugada, para pessoas que vinham e ficavam 3 dias, depois outras chegariam. Então, há muita negociação que acontece por conta própria, e no caso, como a cidade é infestada de imobiliárias, elas fazem essa mediação ficando com uma comissão, que é super comum. Então tem muita gente que adora o verão, literalmente, porque é uma oportunidade única de ganhar muito dinheiro
alugando sua casa, alugando seu quarto. Claro que tudo foi ficando mais moderno, porque conforme o tempo foi passando, muitas pessoas observaram que não precisavam sair de dentro de suas casas. Elas poderiam restringir sua vida ao seu próprio quarto e alugar o restante. Então é super comum. Então chegamos em um ponto de habitação onde havia pessoas dormindo na sala, outras no outro quarto que estava vazio, sabe? E eu já vi com os meus próprios olhos uma mulher que aproveitou a onda e alugou seu próprio quarto e ela foi dormir na sala. Então os 2 quartos do pequeno apartamento dela estavam alugados para estranhos, sabe? Estranhos que nem se conheciam. Então as pessoas veem vantagem no que podem, porque no caso dessa senhora em particular que conhecemos, ela realmente precisava de dinheiro. Era uma mulher que estava na casa dos 60 anos, a fonte de renda dela era aquilo, sabe? Então, se ela precisasse alugar o quarto dela, ela alugava o quarto dela e dormia na sala tranquilamente. Ela não se incomodava com isso, porque ela já tinha se acostumado. Obviamente, esse tipo de posição a coloca em um tipo de vulnerabilidade complicada, porque algumas pessoas podem chegar com intenções obscuras, pessoas que já estão planejando fazer alguma coisa e querem tirar proveito de portas como essa, de pessoas que não estão preparadas para reagir a um incidente que possivelmente colocará sua vida em risco. Há muitos anos atrás, nessa cidade que eu morei, inclusive, muitas pessoas se viam com um grande problema nessa época do verão, que eu mencionei para vocês, que é chamado de temporada, porque vários locatários diziam, olha, você precisa sair do seu apartamento porque chegou a temporada. E, literalmente, a gente que se via sem chão. A pessoa precisava sair, não porque ela iria alugar o seu apartamento, mas porque o dono do seu apartamento precisava alugar para os turistas. Então, era gente dormindo em carro, então gente que dormia com a família e por aí vai. Obviamente, eu não consigo me imaginar nessa condição no qual eu vou alugar a minha sala ou meu outro quarto comigo estando dentro da casa. Não me sentiria confortável fazendo isso. Outras pessoas não veem escolha nessas decisões. E aí isso vai partir de cada um no que vão fazer a seguir. A complicação que eu vejo aqui é que é difícil prever o que realmente pode acontecer. Porque você tem poucas coisas para avaliar. Você tem um diálogo, você tem uma troca, olha, vou chegar aí e tal, você me cede a chave e a pessoa que está do outro lado da linha, ela pode estar esperando o melhor de você e você está esperando o melhor dela. E de repente pode ser que um dos dois esteja pensando em fazer outras coisas. E aí é uma coisa que cada um fica à mercê da própria sorte. Não se tem como tentar driblar isso, a menos que realmente a segurança fique mais rígida. Mas se isso acontecer, nós sabemos que muitas pessoas vão ficar limitadas. E a regulamentação, quando ela começa a apertar, o estado de Nova York é um local que basicamente tem sindicato quase que para respirar. Eu consigo imaginar, em poucos anos, abrindo um sindicato lá para controlar o sol. Porque eles só não mandam o sol não nascer nos dias de hoje, porque não podem. Porque se pudessem, vocês podem ter certeza que o governo estava barrando o sol também. Mas o que acontece? Eu acho que muita coisa precisa ser dialogada. É óbvio que precisa ser vista com um ponto de vista diferente do que é aplicado em Nova York, porque é um território que abriga tantos sindicatos que você vê que algumas coisas não fazem sentido, considerando que o estilo de vida em Nova York é brutal. Quem mora em Nova York ou já morou, sabe que ali tudo é muito, muito caro. Então essa estratégia do governo e outras também não está funcionando, porque tem muitas pessoas que estão abandonando tanto a Califórnia ou Nova York, porque são estados que, para você viver, suas condições precisam estar nas alturas. E esse é um grande ponto, porque o temor de muitas pessoas é que tantas regulamentações, restrições, farão com que determinados negócios ou negociadores menores não consigam exercer suas chances, o que vai tornar inviável opções de renda para muitas pessoas. E esse é o grande problema aqui. As discussões hoje em dia são muito voltadas para os pontos políticos, mas talvez se as pessoas pudessem olhar as discussões pensando no melhor para os próprios cidadãos e não para o governo, talvez nós estaríamos em uma discussão mais favorável e, com certeza, conseguindo ouvir o que o outro está dizendo. Porque muitas vezes, muitas pessoas veem impossibilidades nos seus sonhos quando se deparam com a quantidade absurda de regulações exigidas pelo governo para empreender ou abrir um negócio. E em Nova York é um exemplo específico do que eu estou falando aqui. Você vai ter muito mais chances de abrir e de fazer crescer uma empresa no Texas, por exemplo, do que em Nova York.
E isso é algo a ser observado, porque essa tendência contínua de regulações, mas também mais impostos que afetam os mais pobres ou então a classe média, tem basicamente impedido com que as pessoas cresçam e floresçam. Isso vai desencadear estressores contínuos de pessoas que vão ficar dia após dia, após dia, após dia, trabalhando e infelizmente não veem os seus negócios prosperarem. Mas nós chegamos em um ponto hoje que há tantas coisas envolvidas e há tantas pessoas discursando que infelizmente uma melhora é quase impossível, porque a tendência é que as coisas fiquem cada vez piores e piores e piores. E obviamente é um ponto muito específico. Eu não sei, eu acredito que devem existir outros aplicativos que forneçam os mesmos tipos de serviços que o Airbnb. Mas eu acredito que o Airbnb é o maior de todos e obviamente deve estar numa liderança disparada. O grande problema é que talvez a longo prazo o Airbnb consiga resistir a todo tipo de regulamentação que vai chegar como tsunami, mas outras pessoas que quiserem começar do zero com uma ideia semelhante, abrigando um tipo de concorrência, não vai conseguir. Não poderá nem começar. E isso é um grande ponto que me assusta. Quando especificamente um tipo de empresa fornece, em tamanha demanda, esse tipo de oferta. O que significa que no final as pessoas acabam ficando reféns de uma mesma mão, que pode ditar regras que ninguém gostaria de seguir. Mas aqueles que estão vinculados à empresa serão obrigados a cumprir, pois não terão para onde ir. A ausência de opções e de possibilidades é algo que realmente deve ser levado muito a sério. Porque no final, quando há grandes cadeias de concorrência, há mudanças que acontecem naturalmente. E quando não há mudanças que acontecem porque alguém quer que aquilo se instale. E você nunca vai saber o porquê. Você só vai saber exatamente o que estão dizendo. Isso é para sua segurança. Isso é para sua proteção. Mas na verdade pode ser por controle. E a grande pedra gigantesca que cobre esse assunto é que há vários pontos que precisariam ser enxergados caso a caso. E o meio termo seria chegar no que é melhor para o cliente e também para a empresa. Uma coisa também é que eu fiquei muito comovido com esse caso ali dos brasileiros do vazamento de gás, que ligaram e que não conseguiram receber socorro porque não havia ninguém que falasse português. É triste quando você olha para circunstâncias assim. E há várias situações como essa, em vários outros contextos, que infelizmente também acontecem. E o grande problema para mim é que nos dias de hoje, com tanta coisa acontecendo em tantos lugares diferentes, é que nós nunca realmente podemos avaliar o quanto um determinado local ou lugar é realmente seguro. O quanto você está protegido naquele ambiente. Brechas sempre vão existir, porque não se pode tapar todos os buracos. Existem pontos que nós não identificamos como perigo, porque não estamos visualizando aquilo como uma oportunidade para exercer o mal. Mas quem procura esse espaço para tirar proveito, seja de forma perversa ou financeira, vai procurar o que puder, analisando o que estiver na sua frente, para achar especificamente uma porta ou uma fresta para poder entrar. Porque essa moça que foi atacada naquela terrível noite não tinha muito o que fazer. Como ela poderia imaginar que tinha alguém no apartamento esperando por ela? É como você entrar em um carro e nem sequer imaginar que há alguém no banco de trás querendo te atacar. O que é que pode ser feito? Da parte dela não havia o que dizer ou o que fazer. Ela simplesmente chegou em um ambiente que naquela noite estava incontrolável. E numa reflexão mais profunda, o que essa situação toda diz para mim é que muitas vezes a grande questão não é se você tranca ou não a sua porta da frente. Muitas pessoas trancaram e mesmo assim indivíduos arrombaram a porta, quebraram a janela e atacaram pessoas que menos esperavam que aquilo acontecesse, tendo o mesmo fim que pessoas que deixaram suas portas destrancadas durante a noite. Isso é algo que me assusta, porque no final das contas, infelizmente, a terrível verdade é que nem sempre a prevenção é suficiente.